Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, do capítulo de número 2. Aleluia! Vamos ler alguns versículos, o primeiro versículo em diante. Eu sinto muito o poder de Deus aqui nesse lugar, irmãos. A graça do Senhor está muito forte sobre as nossas vidas nesse lugar. Aleluias. Você que achou diz amém. E no primeiro versículo diz assim a palavra do Senhor: e ao terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá, e também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Versículo 4, Jesus disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas, repita isso comigo, 6 talhas de pedra, e todo tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metradas. E Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda ou até a boca. Aleluia, cheio até a boca. E no versículo de número 8, então Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o levaram. Amém? Irmãos, se nós formos ministrar durante essas 7 quarta-feiras apenas sobre o Evangelho de Jesus, quando João escreveu, nós poderíamos falar dos 7 milagres que contém nesse livro, porque João, ele sabia que Jesus, ele fez muito mais do que 7 milagres, mas ele se atentou apenas a escrever 7 milagres neste livro. E é bem interessante que, se você for ler os outros evangelhos, pastor Fabrício, todos os outros vão narrar Jesus falando da sua genealogia, mas eu olho João já no início do capítulo dizendo não sobre a sua genealogia, mas falando de um Deus transcendente, dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ele era Deus. Aleluia! Então João já começa a dizer que Jesus é um Deus transcendente, e o mais lindo que Jesus fala, que Jesus, ele era a palavra, mas se tornou carne e habitou no meio de nós. Amém? Já quero te dizer, querido, que Jesus é um Deus de relacionamento. Jesus, ele se importa em ter relacionamento. E João, continuando a sua narrativa, ele começa agora a dizer sobre João o Batista, e João agora começa a batizar no Rio Jordão, sobre arrependimento dos pecados, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E todos iam até João para ser batizado. E é interessante que alguns servos dos fariseus vão até depois do Rio Jordão para ter com João, dizendo: João, quem és tu? Tu és o Messias? Tu és o Cristo? Ou tu és um profeta ou Elias? E ele diz: eu não sou nenhum destes, mas sou aquele que o profeta Isaías já dizia: a voz que clama no deserto, endireitai o caminho para o seu Salvador. Aleluia! E João continua narrando e falando sobre Jesus. Só que João Batista, querido, eu acho muito interessante isso, que ele não sabia quem era Jesus, mas falava sobre ele, e ele dizia: eu não sei quem é, mas eu não sou digno de desamarrar as tuas sandálias. E quando ele fala isso, Jesus agora é introduzido no livro de João, e a pomba corpórea sobre o Espírito Santo paira sobre Jesus. Então João fita os seus olhos sobre Jesus, ele diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É interessante que João não sabia, João não conhecia, mas havia um sinal predito por Deus sobre João, dizendo: quando o Espírito Santo pairar sobre aquele, então tu conhecerás que é o Filho de Deus. Aleluia! Porque Deus nunca vai deixar nós ficarmos enganados. Jesus nunca vai deixar as nossas vidas sem um direcionamento. Por isso que mesmo sem conhecer, mas João confiava em Deus, que um sinal haveria de mostrar quem seria o Salvador. Aleluia! E Jesus agora é apresentado a todos. Todos conhecem Jesus. Todos sabem que agora esse é o Messias que nós esperávamos, aquele que tinha uma mensagem de salvação, aquele que poderia mudar todas as coisas, aquele que tinha a palavra de mudar o ambiente. E João dá uma palavra dizendo: ei, não me sigam, mas sigam ele, porque ele é a palavra, porque ele é o caminho, é ele que dá o direcionamento. E os discípulos de João agora não seguem mais João, agora seguem Jesus, Tiago e André, e estes vão chamar Pedro. Pedro agora também se apresenta a Jesus, e Jesus não se chamará mais Simão, mas sim Cefas, que significa pedra. E eles muito alegres, porque estão com Jesus, e chamam Filipe. E é interessante que Filipe vai chamar Natanael, e quando chama Natanael, dizendo: Natanael, nós conhecemos aquele que haveria de vir, nós conhecemos o Cristo. E Natanael diz: mas quem é esse? E ele diz: é Jesus de Nazaré. E Natanael: tem certeza? É esse homem mesmo? Porque não tem como ser alguma coisa boa vir de Nazaré, porque Nazaré é uma cidade pequena, desprezada. Como pode ser o Cristo? Então Filipe diz para Natanael: Natanael, vem e vê. E quando Natanael se apresenta para Jesus, e Jesus olha para Natanael, e Jesus diz: Natanael, eis aí um verdadeiro israelita. Aleluia! E Natanael olha espantado e disse: como tu sabes que eu sou? E Jesus fala: antes mesmo que Filipe te chamasse, eu já vi você debaixo daquela figueira. E Natanael dá um pulo, fica espantado: como pode esse homem sem mesmo me ver? Sabia que eu estava debaixo de uma figueira. Aleluia! Aí João em Apocalipse vai dizer que ele tem um cabelo branco como a neve, mas os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia! Ele contempla tudo, ele vê tudo. Ele não precisa, querido, estar do seu lado para te ver, mas ele te contempla onde você está, e ele te chama pelo seu nome. E Natanael não entende. Como pode esse homem saber que eu estava debaixo de uma figueira sem mesmo me ver? Aleluia! Aí você está pensando, querido, que tudo isso que você está passando, Jesus não está te olhando. Que todas essas tribulações, adversidades, você está pensando que Jesus não está te vendo. Só porque Ele não está ali no seu barco, não significa que Ele não está com você. Amém? Aleluia! Os olhos de chama de fogo do Senhor está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. Aleluia! Aí Natanael se maravilha com aquilo, e ele vai dizer: tu és o Cristo. Aí Jesus responde: ué, só porque eu falei que eu te vi debaixo de uma figueira, tu crês em mim? Aleluia! Mas uma coisa eu te falo: se você caminhar comigo, andar comigo, você verá coisas maiores do que estas. Aleluia! Você quer pegar um segredo, querido? Você quer pegar uma chave para a sua vida nessa noite? Se você pensa que Jesus só está fazendo isso na sua vida, você vai ver quando você começar a andar com Ele, caminhar com Ele, ter relacionamento com Ele. O problema é que nós não temos relacionamentos. Aleluia! Apenas recebemos uma palavra e já ficamos admirados. Mas o Senhor Jesus nessa noite está te dizendo, querido: caminha comigo, porque você vai ver coisas maiores. Coisas maiores o Senhor tem para as nossas vidas. E ficamos satisfeitos, aleluia, com apenas um arrepio que sentimos no culto. Aí Jesus está dizendo nessa noite para nossas vidas: caminha comigo.
Eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero viver todos os dias do seu lado. E você vai ver coisas grandes. Anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia. O Senhor tem coisas maiores para as nossas vidas. E Natanael fica maravilhado com aquilo. E agora João, aleluia, e eu começo a pregar. Jesus vem para Caná. E Jesus ali com seus discípulos, ele chega na Galileia. E está acontecendo um casamento. Aleluia. Maria é convidada. E Jesus com seus discípulos também. A Bíblia vai dizer, e é uma cultura judaica, o casamento naquele tempo, querido, só Jesus, era 7 dias de festa. Às vezes nós passamos um perrengue para fazer um dia de festa. Imagina aquele tempo, 7 dias de festa, Cristian. Que prova, verdade, Cristian acabou de casar, Deus abençoe esse lindo, aleluia. Com Pelé já foi, varão, para fazer um dia de festa. Você imagina 7, aleluia. E a cultura daquele tempo vai dizer que eram 7 dias de festas, eram 7 dias de alegria. Em João não nos dá o detalhe de quanto dia já estava acontecendo aquela festa. Só fala que Jesus e Maria foi convidado, mas não fala se já estava no 3º, não fala se já estava no 4º dia, não fala se era o 1º dia da festa, só fala que Jesus foi convidado. E a festa acontecendo, todo mundo alegre, todo mundo feliz, a festa estava uma bênção. Só que um detalhe da história vai dizer que o vinho acaba. E algo muito interessante, quem percebe isso é Maria. E é bem verdade que as mulheres são muito mais perceptíveis do que os homens. Às vezes, estamos em alguma determinada situação, aí a minha esposa fala assim: amor, você viu aquilo? Eu falei: viu o que, minha filha? Eu não vi nada. Eu falei: meu Deus do céu, mas vocês homens não enxergam nada, vocês não percebem nada. Mas Maria percebe, porque Maria é uma mulher, e a mulher tem esse sentido, tem esse faro para as coisas. De repente os homens nem perceberam que o vinho acabou, mas a Bíblia diz que Maria percebe que não tinha mais vinho. Então Maria vai correr para quem pode mudar a situação. Maria não vai correr para o mestre de sala, Maria não vai correr para os noivos, mas Maria vai correr para quem tem a palavra que muda o ambiente. Maria corre para quem tem o poder. Maria corre para quem tem a solução. Maria corre para quem tem a última palavra. Aleluia. Às vezes, querido, você está correndo para muitos os lados em busca de uma resposta. Aí eu já quero te dizer nessa noite: a resposta que você procura, a solução que você procura, você só vai achar ou encontrar em Jesus. É em Jesus, querido. É Ele que pode todas as coisas. Aleluia. Por quê? Naquele casamento, todos achavam que Jesus era uma pessoa comum, mas Maria sabia que Jesus era o Todo-Poderoso que estava na terra, aleluia, e que podia mudar aquela situação. Só que Jesus dá uma resposta para ela, dizendo: ei Maria, ainda não é chegada a minha hora, ainda não está no tempo, amém? E é bem verdade, querido, que quando estamos em desespero, quando estamos em busca de uma resposta, nós queremos para ontem. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que entraram em busca de uma resposta para ontem. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui querendo receber da parte do Senhor para ontem. Mas se o Senhor te dizer: ainda não é chegada a minha hora, você continua confiando, querido. Você continua perseverando. Você continua confiando nele. Aleluia, porque não é no seu tempo. Não é como você quer, não é como você deseja, mas é como Jesus planejou para a tua vida e para a minha vida. Aleluia. E esse mês eu tive uma experiência, e minha esposa até depois mandou um versículo, falou assim: acalma meu filho, porque os planejamentos do homem é uma coisa, mas a última palavra é de Deus. E eu estava embarcado, aguardando uma resposta, e ali eu não consegui receber aquela resposta, porque eu estava embarcado e eu não entendi, aleluia. E eu desceria numa segunda-feira,
E estava tudo certo, eram meus planos, estava tudo organizado. Aí chegou a resposta do supervisor dizendo: meu filho, tu vai ter que ficar mais 7 dias. Falei: não posso, eu tenho que descer segunda, eu tenho um compromisso, já está planejado. Ele falou assim: meu filho, não, você vai precisar ficar 7 dias. Irmãos, pense num homem angustiado, pense em um homem que ficou triste, abatido, porque eu precisava daquela resposta, eu precisava resolver aquela questão. Só que Deus me deixou mais 7 dias ali naquele navio, e eu não entendi. Falei: Senhor, por quê? Estava tudo planejado, estava tudo arquitetado, estava tudo certinho. Aí agora o Senhor me deixa aqui mais 7 dias. Aí minha esposa falou assim: meu filho, confia no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Eu desci, fiquei em casa, não esperava mais por aquela resposta. E quando em um belo dia de sol, chega uma mensagem no meu e-mail, aguardando aquela resposta. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para a sua vida nessa noite? Confia no Senhor, confia no teu Deus. Ele está cuidando de todas as coisas, aleluia. Ainda que de repente está fugindo das suas mãos o controle, mas das mãos do Senhor não foge, aleluia. Ele tem o controle de todas as coisas, amém. Então Jesus libera essa palavra: ainda não é chegada a minha hora, aleluia. E quando Jesus ele olha, ele vê que havia 6 talhas, e aquelas talhas estavam vazias. Por quê? Aquelas águas eram usadas para a purificação dos judeus, ou seja, todos os convidados que entraram para aquele casamento usaram aquelas águas para a sua purificação. Então aquelas talhas estavam vazias, não havia mais água. E quando Jesus olha para ela, Jesus libera uma palavra para aqueles servos: enchei as talhas, aleluia. Só que Jesus tem todo o poder, sim ou não? Sim ou não? O povo está dormindo. Jesus tem todo o poder, sim ou não? O vinho acabou, é verdade. Só que os mesmos recipientes que eram usados para o vinho, que acabou, Jesus tendo todo o poder, ele poderia repor o vinho sobre aquele lugar, sim ou não? Com uma palavra, ele poderia falar: vinho, repõe sobre essas vasilhas, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele poderia fazer isso, sim ou não? Mas não faz. Eu falei: Senhor, por quê? Porque o Senhor não liberou apenas uma palavra dizendo, Senhor, que aquele vinho retornaria para aqueles recipientes vazios e tornariam cheios de vinho novamente e resolveria o problema. Por quê, Senhor? Aí eu te faço uma pergunta nessa noite, e eu fiz isso para minha esposa: você quer reposição ou você quer a provisão do Senhor? Você quer reposição ou você quer a provisão do Senhor nessa noite? Não me responda, faça essa pergunta para você. Aí eu estou sentado nesse banco da igreja, antes de subir aqui, e o Senhor começa a ministrar no meu coração, Cristian, novamente, aleluia, dizendo: evangelista Samuel, existe alguns vinhos que têm sido reposicionados em algumas vidas, mas tem acabado, aleluia. Eu não dou vinho que acaba para ninguém, aleluia, porque a água que eu dou se torna fonte. Você entende isso, pastor André? Aleluia. O Senhor não quer repor nada da sua vida não, querido. Ele quer transformar em provisão de fonte para sua casa. Aleluia. Reposição acaba. Jesus não quer acabar o vinho na sua vida, meu irmão. Ele quer transformar em fonte. Fonte. É por isso que ele pega aquelas talhas, Christian, e diz: enchei aquelas talhas de água. Aleluia. Aí o tema da mensagem é transformando água em vinho. Mas eu quero te dizer nessa noite também que talha vazia não produz milagres. Aleluia. Sabe por que alguns milagres ainda não chegaram na nossa vida? Sabe por que alguns milagres ainda não foi manifestado na tua casa, na sua vida? É porque a talha ainda está vazia. Vazia. Relacionamento
vazios. Estamos todos os dias, querido, na casa do Senhor. E eu falei isso quarta-feira passada. Entra ano e sai ano. E eu falei com a minha esposa: até quando nós vamos ficar no mesmo nível? Até quando vamos ficar na mesma fase? E o Senhor está gritando nos nossos ouvidos neste tempo: é hora de se encher de mim. Se encha do Senhor, querido. Aleluia, porque a água que Ele derrama, aleluia, jorra fonte de água viva. Porque quando aquela mulher samaritana encontra Jesus naquele poço, e aquela mulher não entende: como pode tu, judeu, me pedir água? E Jesus disse: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu te daria a água viva do céu. Fonte. Jesus quer que você se torne fonte, queridos. Cheios. Talhas vazias não vai produzir milagre nenhum. Porque antes do Senhor manifestar um milagre externo, Ele quer fazer um milagre interno em você. Jesus quer transformar um milagre interno dentro de você. Aleluia, porque quando você está cheio do Senhor Jesus, o que está fora não pode te influenciar, mas quando você está cheio, o que está dentro de você muda o ambiente fora. Você está entendendo isso? Eu sei que o Senhor está ministrando com vidas aqui nessa noite. Aleluia, tem vida que precisa ser transformada de dentro para fora. Jesus poderia transformar o vinho externo para ontem, era no estalar de dedo, mas não. Jesus estava dizendo: eu preciso que vocês sejam cheios. Eu preciso que vocês sejam cheios. Aleluias. Então aqueles servos vão pegar aquelas talhas e vão começar a encher. Só que, queridos, 6 talhas dava mais ou menos 720 litros de água. Você está pensando que naquele tempo tinha caminhão-pipa para encher aquela talha? Você está pensando que havia alguma torneira para você abrir, botar uma mangueirinha dentro daquelas talhas e começar a encher? Não. Você tinha que toda hora ir naquele poço, joga a caçamba, faz esforço para puxar, enche aquele baldinho, vai no poço, enche a caçamba, faz esforço para subir e enche aquela talha. Você não está entendendo não? O evangelista vai te falar nessa noite. Sabe o que isso significa? É relacionamento todo dia. É todo dia você tem que ir no poço. É todo dia você tem que beber essa água, se encher dessa água. É todo dia relacionamento. É processo. Aí eu disse que o processo é no secreto, mas o milagre de Jesus é publicamente. Você não entendeu não? Você não entendeu não? Eu te falo. O teu sacrifício, o seu processo, ninguém tá enxergando, ninguém está te vendo, mas continua enchendo as suas talhas. Ninguém está vendo o teu esforço, mas continua enchendo, porque quando chegar o tempo do Senhor dizer: agora tira o que está cheio e vai servir, e todos irão ver o vinho jorrando da sua vida. Aleluia, aleluia. E eles enchem aquelas talhas, e quando as talhas estão cheias até a boca, Jesus então libera a palavra: agora tira e vai servir para o mestre-sala. Aleluia. Só que o texto não vai dizer que pega esse vinho e vai servir o mestre-sala. Ele disse isso. Ele disse isso. Jesus disse que era vinho para servir o mestre-sala? Não. Ele disse: tirai. O que estava dentro da talha? O que estava dentro da talha? Tirai essa água e vai servir o mestre-sala. Ele não disse que era vinho e nem tão pouco se tornaria vinho, mas ele liberou uma palavra dizendo: tirai e vai servir. Você sabe o que eu aprendo com isso? É no caminho, é no marchar, é no caminhar, é no prosseguir, é no insistir. Aleluia. Porque no meio do caminho, quando você continuar a caminhar no Senhor, o milagre vai acontecer.
Você não está vendo. Você não está vendo o fim, aleluia. Mas você está caminhando. Você não está vendo a transformação na sua casa, mas você está caminhando. Você não viu a libertação, mas você está caminhando. Eu estou pregando para pessoas aqui que não estão vendo o milagre e tão pouco perspectiva, mas Jesus está dizendo: caminha nessa noite, começa a marchar nessa noite, começa a andar nessa noite, aleluia, ainda que não veja, mas é no caminhar com Jesus. Sim, porque quando Jesus, querido, ele entra numa vila de leprosos, e ali havia 10 leprosos, e começam a clamar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus só diz isso: vai, e mostra para os sacerdotes. Ele não disse, Belo, que estavam curados, ele não disse que estavam limpos, mas disse: vai, vai e mostra para o sacerdote. Mas como, Jesus, que eu vou mostrar para o sacerdote se ainda estou impuro? Como, Senhor, se eu vou caminhar se ainda eu estou sujo? Como, Senhor, que eu vou caminhar mas a minha casa ainda está em uma desordem? Como, Senhor, eu vou caminhar mas o meu casamento ainda está rachado? Aleluias. Mas Jesus, ele disse: vai mostrar para o sacerdote, porque no meio do caminho o milagre vai acontecer. Só que, querido, nós queremos andar sobre a nossa perspectiva humanas, queremos andar segundo o que nós enxergamos ou o que estamos vendo. Mas apóstolo Paulo Fabrício, pastor Fabrício, vai dizer no capítulo 3, versículo 11, que não há como pôr um outro fundamento, a não ser o que já é posto. Cristo Jesus, Ele é o teu fundamento, Ele é o teu fundamento, e é sobre Ele que você tem que andar. Aleluias. Aí Jesus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: começa a andar, começa a marchar, que você vai ver a provisão do Senhor chegar na sua casa. Aleluia. Só que nós somos incrédulos, nós precisamos ver primeiro para crer. Aí o pastorzão vai cantar hoje: você precisa crer, você precisa acreditar que o impossível vai acontecer, que o impossível vai acontecer. Você precisa crer, você precisa acreditar que o impossível está acontecendo, que o impossível está acontecendo. Enquanto você está aqui, querido, o Senhor está agindo lá. Enquanto você está agindo aqui, o Senhor transforma lá. Enquanto você está clamando aqui com as águas, o Senhor está transformando o vinho lá, aonde você mais procura no Senhor. Aleluia. Aí eu vejo como Jesus é lindo. Nós precisamos acreditar no impossível, querido. O crente tem que andar por fé e não por vistas. Meu casamento está ainda em ruína, mas eu preciso caminhar, porque o Senhor, no processo, o Senhor transforma todas as coisas. O meu filho ainda não voltou, mas eu preciso caminhar enxergando, porque o Senhor está derramando águas aqui nessa noite. Aleluias. O Senhor está derramando águas aqui nessa noite, e quem pegar ou quem beber dessa água no meio do caminho, aonde você chegar, vai ser transformado em vinho. Aleluia. Aí, pastor, aqueles servos vão levar água, não vinho, mas em obediência. Porque se tem um segredo para crente ser abençoado, é obediência.
é acreditar numa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, ainda que seja contrário a todas as situações. Às vezes, a minha esposa me incentiva muito, porque às vezes ela tem tanta fé que não está vendo nada, mas já está enxergando como se estivesse pronto. Fala, mulher, tu é muito doida, aleluia. E ela fala assim, meu filho, tu tem que ter fé, tu não é crente não? Aleluia. E eu creio que o Senhor vai fazer o impossível na nossa vida, minha filha. Pode se preparar que essa água vai se tornar vinho. Aleluias. Aí aqueles servos vão levar água, sem saber. Não tinha direcionamento que se tornaria vinho. Você imagina, pastor André, que loucura desse Jesus. O vinho acabou, mas ele está mandando levar água. E quando ele chega no mestre-sala, e o mestre-sala pega aquela água, eu não sei qual foi o momento, querido, que aquela água se transformou em vinho, e nem preciso saber, eu só sei que foi no meio do caminho, foi no caminhar com Jesus, foi no prosseguir, foi no persistir, aleluia. Ali, quando o mestre-sala experimenta daquele vinho, ele vai dizer, ei, chama o noivo, porque que doideira é essa? Da onde saiu esse melhor vinho? Da onde saiu esse melhor vinho? Aleluia! O mestre-sala não sabia da onde via, o noivo não sabia da onde via, mas os servos que levou a água sabia. Pegou? O mestre-sala não sabia, o noivo não sabia, mas os servos que levou a água sabia da onde via aquele vinho. Aleluia. Você não pegou não? Vou te explicar nessa noite. A água que o Senhor está derramando sobre a sua vida aqui nessa noite, você vai levar, e pessoas não vão entender por que está acontecendo isso na sua vida. Pessoas não saberão de onde está vindo essas coisas sobre a sua vida, mas você vai se lembrar que na quarta-feira à noite você recebeu uma água que jorra do trono do Senhor Jesus. Isso aqui é para crente doido, querido. Isso aqui é só para quem acredita. Aleluia. Aí o mestre-sala vai dizer, ei, ô noivo, não é comum, isso não é normal, guardar o melhor vinho para o final, porque o melhor vinho se inicia na festa do casamento, e depois que muitos beberam, ou já estão embriagados, você serve o pior vinho. Por quê? Final de festa, querido, guardanapo vira bolo. Sim ou não? Sim ou não? Final de festa, meu irmão, já está no final de festa, você serve aquele guardanapozinho sujo lá, ó, que bolo maravilhoso, qualquer coisa serve, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa já é suficiente. Mas quando aquele mestre-sala, ele bebe daquele vinho, escute isso nessa noite, ele não sabia, ele não entendia, e ele começou a questionar aquele noivo, dizendo, ei, como você pode guardar o melhor vinho para o final? E eu já quero te dizer e liberar uma palavra nessa noite profética. Você que acredita nisso, levante suas mãos nessa noite. Aleluias, 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 ei, aleluias. Você que pensou que viveu o melhor da sua vida ainda, você que pensou que viveu ainda os milagres do Senhor, você não tem noção do que o Senhor guardou para o final da sua vida, porque o melhor das nossas vidas só é melhor quando Jesus derrama o seu vinho. Pensaram que tinha vivido melhor, Christian, pensaram que já tinham bebido melhor, e que já estava no final do casamento, aquele casamento já estava no final, não daria mais certo, já estava colocando uma pedra em cima daquele negócio, mas Jesus entrou para te dizer, você ainda não experimentou o melhor vinho, aleluia, e tampouco é o mestre-sala que determina a sua vida. Qual é o mestre-sala que está planejando a sua vida? Qual é o mestre-sala que está determinando coisas para a sua casa? Aleluia. Por quê? O mestre-sala era uma pessoa que tinha a incumbência de organizar o casamento. Era ele que determinava aonde ia servir, aonde ia fazer, aonde ia beber, aonde ia tirar. Só que eu aprendo que quando esse mestre-sala assume essa posição, o planejamento deu errado. Quando esse mestre-sala assume essa posição, algo saiu pela culatra. Aí eu já quero te fazer essa pergunta nessa noite: em qual mestre-sala
você tem confiado a sua vida? Em qual mestre-sala você tem depositado a sua confiança do seu casamento? Aleluias! Porque quando nós depositamos as nossas confianças, dos nossos recursos, daquilo que podemos fazer para qualquer tipo de outra fonte, se não for Jesus, estamos fadados ao fracasso, estamos fadados à frustração. Mas quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, quando nós entregamos os nossos recursos, a nossa família, a nossa casa, aleluia, a nossa essência, Jesus cuida de tudo. Jesus transforma o ambiente. Jesus pega aquilo que estava acabando e traz o melhor de novo. Aleluia. Por quê? Se uma vez que o vinho se acaba, não havia mais casamento, porque não tinha mais alegria naquele casamento. E eu começo a imaginar aqueles convidados dizendo: vamos embora, porque não tem mais vinho. Vamos embora, porque acabou o casamento. Vamos embora, porque não tem mais por que nós ficarmos aqui. Aleluia. Mas deixa eu te dizer nessa noite, querido, Jesus não vai deixar ninguém embora. Jesus não vai deixar ninguém embora. Você está entendendo isso nessa noite? Você está entendendo isso? Ninguém vai embora, porque Jesus chegou para ficar. Aleluias. Estão dizendo que não tem mais jeito. Estão dizendo que acabou o recurso, acabou o casamento, acabou a alegria, acabou a comunhão. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer: o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluias.